Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que tenha um dia alegre neste dia. Estamos aqui para mais um estudo, mais um dia de estudo bíblico. Estamos falando este mês de maio sobre família, tratando deste assunto família. E o assunto de hoje é a comunicação. Como anda a comunicação na sua família? Nós, seres humanos, fomos criados totalmente comunicativos. Deus fez o homem para se relacionar, se comunicar, tanto com ele mesmo, né? Entre relação criação-criatura, criador e criatura. Também nos fez para nos relacionar com o nosso próximo. Deus fez pessoas iguais a nós, né? Deus fez o homem e a mulher para se relacionarem e assim crescerem, se multiplicarem, e também fez o homem para se relacionar, comunicar com a natureza, com a criação, cuidar da criação, se comunicar com ela, tirar dela o seu fruto. Então Deus fez o homem para se comunicar, para se relacionar. E cada dia que passa, nós vemos que as formas de se comunicar mudam e têm evoluído. Antes as pessoas se comunicavam apenas com quem estava perto, antes da língua surgir, se comunicavam por desenhos, por expressões, e depois começou a surgir outros meios como as cartas, telefone. Hoje nós temos a tecnologia, então nós nos relacionamos, nos comunicamos muito mais fácil à distância, através do celular, através do e-mail, computador. Então, são várias as formas de se comunicar. A comunicação tem evoluído, tem mudado, tem cada vez ficado mais fácil, mais prático para nossas vidas. Hoje, graças à tecnologia, nós podemos nos comunicar a muitos quilômetros de distância. Se não fosse tecnologia, talvez nós não teríamos esses momentos de eu gravando um vídeo e você assistindo em sua casa, ou podendo nos comunicar ao mesmo tempo, mesmo estando longe, mas conversarmos por vídeo, por chamada. Então, a comunicação, como é algo muito importante, tem sido algo que tem evoluído, tem mudado e tem facilitado a nossa vida. E nessa era tecnológica em que vivemos, a comunicação virtual tem predominado sobre as outras formas de comunicação. As formas de se expressar têm mudado e são várias. O modo de se expressar. Hoje nós temos na nossa comunicação virtual, as palavras têm sido substituídas por abreviações ou por imagens. Quando você quer expressar um sentimento, você usa uma figurinha, os famosos emoticons. Ou você quer falar, mas está com pressa, você abrevia as palavras, você limita as palavras e as pessoas entendem. Então as formas de comunicação têm mudado, têm evoluído e têm tornado mais fácil a comunicação e a vida humana. Por conta disso, dessa comunicação virtual que está tão presente na nossa vida hoje, as pessoas estão diminuindo a sua expressão verbal, estão conversando menos por palavras, menos verbalmente, exercitando menos as conversas e praticando mais a comunicação virtual através de textos, de imagens, de figurinhas. Então isso tem mudado. As pessoas, às vezes até as mais tímidas, têm se comunicado virtualmente tão melhor, através de textos, de figuras, de imagens, e pessoas que normalmente não se comunicam com pessoas tímidas, mas que virtualmente são outras pessoas, parece. Infelizmente, isso tem refletido dentro dos lares.
Em muitas casas, em muitos lares, em muitas famílias não há diálogo. Em vez da família se assentar à mesa para conversar sobre o seu dia, sobre os seus sentimentos, sentar para partilhar um momento junto de conversa, cada um está em um cômodo da casa com um aparelho diferente, ou com celular, ou com notebook, ou com tablet, e dentro do mesmo espaço, mas separadas. Então, podemos pensar que a tecnologia tem aproximado as pessoas de longe, aproximado os distantes, mas também tem distanciado os próximos, né? Infelizmente. E é sobre isso que a gente queria tratar. Como vai a comunicação dentro da sua casa? Como está? Antes de tratar sobre a comunicação no lar, eu queria tratar um pouco do nosso exemplo, do nosso padrão, que é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que se comunica, ele se revela conosco, ele se revela a nós. Ele nos deu a sua palavra, e através da sua palavra nós a lemos e sabemos o que Deus quer para nós. Além disso, também nós podemos nos comunicar com ele. Nós oramos, colocamos diante dele nossos sentimentos, nossos pedidos, e ele nos ouve e nos atende. Ele é um Deus que se revela, que se comunica conosco. E a comunicação suprema do nosso Deus conosco, a revelação maior, foi a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado. A revelação maior, o Deus em forma de homem, que viveu para ser nosso exemplo, que em seu ministério viveu para nos ensinar como viver para agradar ao Senhor. Além de morrer para se sacrificar e nos salvar, nos redimir, ele também viveu para nos ensinar qual a maneira correta de viver. E deixou muitos ensinamentos. Inclusive, Jesus nos deixou o ensinamento de como nos comunicar da forma correta. Se a gente olhar para a vida e ministério de Jesus, nós vemos como que ele se comunicava e como a sua comunicação, as suas conversas eram produtivas, eram eficientes. Quantas pessoas passaram a acreditar e tiveram suas vidas transformadas pelas palavras de Jesus. E queria trazer algumas marcas da comunicação de Cristo. Primeiro, Jesus escolhia locais e momentos apropriados para se revelar e para se comunicar. Ele esperava cada oportunidade, local, o momento para se comunicar e para fazer o que ele tinha que fazer. Jesus também dava uma atenção cuidadosa e especial aos seus interlocutores. Ele gostava de se relacionar, ele se preocupava com os sentimentos do seu ouvinte, com o que o seu ouvinte estava vivendo naquele momento e dava atenção a isso. E por isso ele não só discursava, Jesus não só falava, mas ele ouvia com atenção, ouvia o que o outro tinha a dizer. Ele ouvia a pessoa se expressar, desabafar, expressar seus sentimentos, para então ele poder saber o que dizer, como dizer para impactar e transformar a vida daquela pessoa. Jesus não estabelecia monólogos, mas diálogos. Ele falava, ele escutava e assim ele se relacionava. Também Jesus era sábio ao ponto de usar abordagens diferentes com cada tipo de pessoa. Ele respeitava as características e vivências de cada um. Ele se comunicava com pessoas cultas, estudiosos, sábios, mas também se relacionava com pessoas simples, iletradas, humildes, desprezadas. Ele não fazia distinção em pessoas, mas ele sabia se comunicar com cada uma dessas pessoas da forma adequada. Ele não fazia essa distinção, mas sabia em cada momento, com cada tipo de pessoa, como ele tratar, como falar, para que a pessoa entendesse. Também uma marca da sua comunicação eram as suas perguntas. Ele fazia perguntas que atraíam a atenção das pessoas, estimulando as pessoas a refletir sobre uma situação, sobre um comportamento, sobre uma ocasião. Além disso, ele usava as famosas parábolas, que são ilustrações que Jesus levava a pessoa para a pessoa refletir sobre um assunto,
para a pessoa entender o ensinamento de uma forma mais clara, mais objetiva. Além de ensinar verbalmente, ele mostrava uma ilustração usando elementos comuns daquela pessoa para que ela entendesse de forma mais clara, mais prática o que Jesus queria ensinar. E a sua mensagem, a mensagem de Jesus era sempre objetiva e sempre embasada nas Escrituras. Ele sempre usava a palavra, a Escritura, para manusear suas conversas, seus relacionamentos. E ele era muito prático. Ele sempre concluía suas conversas, seus relacionamentos com alguns princípios fundamentais e práticos, como que a pessoa devia agir e como a pessoa devia se lidar. Bom, resumindo, Jesus aproveitava todas as condições e situações favoráveis para ensinar a palavra, a verdade. Não só por meio de palavras verbalmente, mas também por meio do seu exemplo. Agir como Cristo seria algo impossível para nós, pecadores e fracos, se não fosse o seu sacrifício, se não fosse a regeneração que nós temos nele e o Espírito Santo que nos habilita a imitar o exemplo. Nós, como cristãos, devemos ser imitadores do nosso Deus, imitadores de Cristo. É assim como ele viveu, assim como ele agiu, nós também temos que agir. Assim como ele se comunicava, nós temos que buscar nos comunicar com as pessoas. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Mateus 12:34. A boca fala daquilo que nosso interior, nossa alma, nosso coração está cheio. Se alimentamos o sentimento de amargura, de ira, de raiva, as nossas palavras serão duras, serão cheias de raiva, serão cheias de dor. Se nosso coração está ansioso, preocupado, nossa boca vai proclamar só palavras de desesperança, de desespero, de pessimismo. Porém, se nós estamos em paz, tranquilos, a nossa fala é como? É mansa, é prudente. Então, pensando nisso, para que haja uma comunicação saudável em nossa família, nós devemos comunicar como Cristo. Então, nosso coração tem que estar cheio de Cristo. Se você quer imitar a comunicação de Cristo, encha-se de Cristo, que o seu coração esteja cheio de Jesus Cristo na sua vida. Esse é o ensinamento para nós. Quer se comunicar de uma forma saudável, de uma forma positiva com sua família, quer ser tão eficiente na comunicação como Cristo, então que o seu coração esteja cheio de Cristo, e isso é só possível através da palavra. Jesus Cristo, ele conhecia a palavra, então ele falava sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre a Escritura. Por isso a sua comunicação era tão eficiente. Mas agora, como aplicar isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na comunicação dentro do nosso lar? Primeira comunicação que eu queria tratar aqui é a comunicação entre cônjuge, entre marido e mulher. Nós sabemos que o casamento é a união de duas pessoas diferentes, que vêm de ambientes diferentes, culturas provavelmente diferentes, criações diferentes. Cada um traz consigo manias, costumes, bem como a sua cosmovisão. Que é a cosmovisão? Isso aqui é a lente como você vê o mundo, como você percebe as situações ao redor, como você reage aos acontecimentos à sua volta. Isso é a cosmovisão. A sua forma de perceber e reagir a situações diversas. Quanto à comunicação, geralmente ela se dá com palavras e também com expressões corporais e faciais. E a nossa forma de se comunicar, tanto verbalmente como com expressões, ela é muito influenciada pela nossa cosmovisão, pela nossa percepção de mundo. Então, quando você olha para o seu cônjuge, o que você vê nele? O que ele comunica? O que você percebe?
como interpreta o que você vê. Se ambos possuem perspectivas diferentes, cosmovisões diferentes, é bem provável que a mensagem comunicada não seja a mesma da mensagem recebida. Já aconteceu isso? Você falar uma coisa e o cônjuge entender outra coisa. Ah, eu entendi isso. Não, mas eu quis dizer aquilo. Eu disse A. Ah, não, mas eu entendi B. É comum isso por causa das nossas diferenças de cosmovisão. Mas como a gente tratar disso? Como a gente usar essas cosmovisões diferentes para ter uma comunicação saudável entre marido e mulher? Por isso é tão importante a gente validar a nossa opinião, o nosso entendimento através de algumas perguntas. Por exemplo, foi isso mesmo que você quis dizer? Ó, você me disse isso, eu entendi isso, isso, isso. É isso mesmo? Foi isso que você quis dizer para mim? Ao invés de tentar adivinhar ou ficar com a sua perspectiva que você não sabe se é a mesma da pessoa, em vez de tentar adivinhar o que ela está sentindo, o que está falando, pergunte, é isso que você quer dizer? É isso que você quer de mim? É isso que você está pedindo que eu faça? E precisamos ponderar isso, ponderar a situação de modo a valorizar e a recuperar a qualidade da nossa comunicação. Pensando nisso, você, marido, você, esposa, vocês dois têm provavelmente uma cosmovisão diferente. Então, quando for se comunicar, pergunte, é isso mesmo que você quis dizer? É isso que você está falando? Seja claro, busque clarear a sua comunicação sempre. O texto de Provérbios 4, 24 e 25 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então tenham cuidado com essa comunicação. Que os teus olhos vejam o que está acontecendo, que os seus ouvidos ouçam o que está sendo dito e não o que você quer ouvir ou o que você acha que ouviu. Outra questão interessante na comunicação entre cônjuges é quando eles deixam as emoções falarem. Quando, por exemplo, acontece que alguém se frustra, algo nos magoa, algo nos deixa chateados, a tendência é expressarmos com palavras aquilo que sentimos. Muitas vezes, para enfatizar nossas emoções, nossos sentimentos, nós acabamos por usar palavras fortes, palavras torpes, que acabam por ferir o outro. Quando você está com raiva, você gosta de mostrar nas palavras, na sua expressão, na sua cara, que você está com raiva. Às vezes você pensa, a pessoa precisa saber que eu estou com raiva, que eu estou sentindo isso. Então você transmite isso para as palavras e para as expressões que você usa na sua comunicação. Isso pode ferir, magoar e atrapalhar completamente a comunicação. Também pode acontecer de um cônjuge magoado, com raiva, não parar de falar até que a raiva passe, como se fosse um descarrego. Vou falar tudo que eu tenho a dizer. Cuidado, cuidado. Isso pode ferir também a comunicação. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado com as palavras, não deixe as emoções, os seus sentimentos dominarem a sua comunicação. Tenha sabedoria. Lidar com isso exige muita sabedoria, muito cuidado. O sábio pregador aos Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas, há tempo para se calar e há tempo para falar. Existe tempo para você falar, não se expressar, mas existe tempo de você também se expressar. Muitas pessoas não gostam de falar o que sentem. Você falar demais é um problema. Você se expressar muito pode ser um problema, mas você também não se expressar pode ser um problema grave, gerar um problema na sua comunicação. Às vezes as pessoas não gostam de comunicar por insegurança, por medo, por timidez, ou medo de magoar a pessoa que gosta, medo de chatear o cônjuge.
tanto o falar de forma errada ou o calar-se no momento que se deve falar e expressar seus sentimentos são prejudiciais para a comunicação do casal. Se você não gosta de falar, de se expressar, você dá deixas, você dá margens para que o outro deduza ou faça interpretações erradas sobre o seu comportamento, sobre os seus sentimentos. Então, uma solução para isso pode ser identificar os reais motivos do silêncio ou da ira expressa em palavras. Por que você está tão calado? Por que você não se expressa? Sejam francos, sentem, conversem, dialoguem. Ou por que a pessoa está tão irada e está com palavras tão duras e torpes? Também sente. O que está acontecendo? Tentem buscar os reais motivos para isso que está acontecendo, para essa comunicação falha e errada. E só é possível você entender os reais motivos ou da ira ou do silêncio através do diálogo, da conversa. Por isso, é sempre bom e necessário estar disposto a perguntar, a ouvir e a esclarecer. Os dois têm que ter disposição para fazer perguntas, para conversar, para ouvir o que o outro quer dizer, o que o outro sente e para esclarecer e resolver a situação. Uma outra comunicação também dentro do lar que muitas vezes tem dificuldades é a comunicação entre pais e filhos. O papel dos pais em relação aos seus filhos é ser educadores, como nós já vimos. E eles são mediadores no processo de construção do pensamento de seus filhos. Você, pai e mãe, você tem muita responsabilidade, um papel muito importante na construção do pensamento, das ideologias do seu filho. Por isso, uma comunicação correta e sadia é essencial nesse processo. Infelizmente, é muito comum a gente ouvir relatos de conflitos entre pais e filhos, consequentes de uma comunicação falha, errada. Isso muitas vezes porque a comunicação entre pais e filhos se limita ao monólogo. Ou seja, só o pai ou a mãe discursa, fala, briga, dá ordens e não dá oportunidade do filho se expressar ou falar o que está sentindo. Quando isso acontece, a tendência, não que seja fato, mas a tendência é o filho começar a se fazer surdo em relação às palavras dos pais. Porque ele só ouve e ele não pode se expressar, não pode falar o que ele está sentindo. Então ele busca se expressar de outras formas, em comportamentos, em atitudes rebeldes, ou busca outros meios, outros lugares, outras pessoas para se comunicar, para se expressar. E vão acabar dando ouvido a outras pessoas, àqueles que os deixam se expressar mais e melhor. Então a Bíblia nos ensina que é importante saber falar, mas também saber ouvir. A gente tem que ser tardio no falar e pronto sempre a ouvir. Então, os filhos, nossos filhos, como pessoas, como seres humanos, como nós, são dotados de sentimentos, pensamentos, perspectivas e estão em processo de amadurecimento. Por isso é tão importante incentivar que eles se expressem, que eles falem, que eles digam o que sintam, o que sentem, pois só assim eles poderão criar um padrão corretivo para as suas falhas, para as suas incoerências, para os seus erros. Eles se expressando, você pode instruí-los no que sentem, no que falam, no que está acontecendo em suas vidas. Você tem esse papel, pai, mãe, de orientar os sentimentos e pensamentos dos seus filhos. Então deixe eles se expressarem, para que você ajude-os a corrigir isso, a corrigir os comportamentos e sentimentos inapropriados. Outra atitude importante que os pais precisam ter em relação aos seus filhos é a comunicação através de afetos e emoções. Os nossos filhos, seus filhos, precisam saber como vocês se sentem em relação a dadas situações. Por exemplo, quando você está aborrecido, é importante demonstrar por que você está aborrecido,
É preciso deixar claro que você não está contente com a situação. Claro que de uma forma sábia. Ou, por exemplo, quando você recebe um abraço ou um carinho dos seus filhos e isso te faz sentir bem, você precisa demonstrar satisfação e fazer com que eles saibam que você está feliz com aquela atitude, para que eles possam repetir aquela atitude. Você se expressar em relação ao que você sente, em algo que eles disseram ou falaram, é importante para eles saberem como agir. Se você, pai, mostra que você gosta de uma atitude do seu filho, você expressa isso para ele a tendência é ele repetir sempre aquela atitude, porque ele viu que você aprovou aquela atitude dele. E o contrário também, você demonstra que não gosta de tal atitude, ele vai deixar de fazer. Precisamos demonstrar também os sentimentos, afetos e demonstrar como nós nos sentimos para os filhos. Uma outra questão na comunicação, e uma das mais importantes, talvez a comunicação mais eficiente seja que você possa, pai e mãe, dar ao seu filho, é a comunicação por meio do exemplo. É um dos meios mais fáceis de aprender, principalmente crianças aprendem mais com o exemplo do que com as palavras. Se você fala muito com ele, mas você não pratica o que você fala, a tendência é ele também não fazer. Ele vai olhar mais para o seu comportamento, para a sua atitude, do que dar ouvido ao que você está dizendo. A imitação, então, é uma das formas mais eficientes de aprendizagem. O que você comunica para o seu filho em atitudes, fala muito mais, comunica muito mais do que apenas as palavras e ordens que você dá. Então, que o seu comportamento, que a sua atitude seja a mesma da sua fala, seja coerente com o que você está dizendo. Para concluir, irmãos, como nós vimos, mesmo amando nossos familiares, nós podemos criar situações conflituosas pela forma como nos comunicamos. Pelos erros da nossa comunicação, nós podemos gerar conflitos e brigas e sentimentos ruins na nossa família. É preciso ter muita sabedoria para conduzir uma boa comunicação. Você quer ter uma comunicação eficaz e sadia dentro do seu lar? Então, primeiro, lembre-se do que Cristo fez. Lembre do exemplo dele. Lembre do início desse vídeo, de como Cristo se comunicava, quais as marcas da comunicação e dos relacionamentos de Cristo. Como as suas palavras, o seu jeito de se comunicar impactava tanto os seus ouvintes, a ponto de transformarem, a ponto de impactarem e mudarem a vida dos seus ouvintes. E mais importante, que a nossa comunicação, os nossos relacionamentos dentro de casa glorifiquem a Deus, que as palavras dos nossos lábios glorifiquem a Deus. Que a nossa comunicação com o nosso cônjuge, que a nossa comunicação com nossos filhos glorifiquem a Deus. Se nós queremos imitar a Cristo, temos que fazer como Ele fez, de glorificar ao Pai. Queria terminar com o texto de 1 Pedro 4:11, que diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E outro texto diz: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ao Senhor. Que a sua comunicação, que as coisas que você fala, que a forma como você fala e se expressa com a sua família, glorifique a Deus, seja agradável a Deus e seja agradável também à sua família. Então esteja muito atento à forma como você se comunica, ao tipo de palavras que você usa dentro da sua casa, com sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. Quer ter uma comunicação sadia? Busque orientações na palavra, busque o exemplo de Cristo, busque aprender com o que Deus nos ensinou, nos deixou.
A forma como Deus se comunicou conosco é a palavra. Essa palavra tem tudo que nós precisamos para melhorar nossa vida, nossas atitudes e se comunicar com Deus e com as pessoas que amamos da forma correta como Deus se comunica conosco. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia próspero e abençoado em nome de Jesus.